Porque na maioria das vezes as pessoas perguntam assim, o que o fono pode fazer no ambiente hospitalar? E a gente pode fazer tudo, né? A gente trabalha desde o nascimento, então assim, desde do infantil até o último dia de vida desse sujeito nos cuidados paliativos. E é importante também a gente destacar que o fonoaudiólogo ele vai atuar tanto na unidade de internação quanto na unidade de terapia intensiva. E é um trabalho multiprofissional. Então é uma troca diária que a gente tem com diversos profissionais, com colegas, né, fonoaudiólogos que também está diariamente com a gente lá, e assim vai funcionando o ambiente hospitalar. E eu falo que dentro do ambiente hospitalar a gente precisa conhecer de tudo um pouco. Claro, a gente precisa saber qual o papel do médico, então, dentro do médico, então, o gastro, né, o papel do gastro, o papel do neurologista, do cardiologista. Por quê? Porque às vezes a gente vai se deparar com um paciente que tem algum problema ali, que a gente identifica e fala, opa, isso pode ser alguma questão gástrica, opa, isso pode ser alguma questão respiratória. Então vamos sugerir, solicitar um parecer do pneumologista, do cardiologista, do neuro, e a gente precisa. Então assim, fono, a gente domina a fonoaudiologia, trabalha com comunicação e reabilitação, trabalha com antisfagia, mas a gente tem que ter um conhecimento também de tudo um pouco para a gente conseguir direcionar e trazer sempre o cuidado para esse paciente. E nessa sua fala, Raí, eu observo que você destaca, e aí é interessante falar sobre isso, que quando você percebe algo que esse paciente precisa, você tem essa liberdade no seu dia a dia aí, né, como fonoaudiólogo, medifono, você tem essa liberdade de dar essa sugestão, vamos pedir um neuro para olhar, vamos pedir o gás para olhar, você tem essa liberdade? Sim, total. Hoje, atualmente, onde eu tô, que é no Meri Cariacica, no Meridional Cariacica, a gente tem total liberdade com a equipe. Então é isso mesmo. Então, às vezes, o paciente ele tá com uma clínica médica e a gente olha e fala bem assim, opa, essa desartrofonia, essa voz não é por uma intubação orotraqueal, né? Esse problema a gente fala dele. Acho que Vai tem alguma além. coisa neurológica aí, né? Que tá aí, a gente precisa investigar. Então a gente conversa diretamente, a gente consegue diretamente conversar com o neurologista, conversar com o médico assistente dele e falar, olha, sugira uma avaliação desse profissional. Às vezes também é muito comum paciente, principalmente que sai de intubação orotraqueal e vem com uma paresia, paralisia de pregas vocais. Então a gente sempre, né, tá em contato assim, olha, acho que vale a pena a gente pedir uma avaliação da otorrino, né, pra gente ver como é que tá essas pregas vocais, pra gente conseguir visualizar e aí a gente trabalhar. A gente já está trabalhando em cima daquele sintoma que o sujeito tem, mas pra gente conseguir visualizar e identificar mesmo o que realmente aconteceu. É. Completando essa fala do Raí, essa liberdade foi muito conquistada desde a nossa primeira fono que entrou no Hospital Meridional Cariacica, que não era da Medifono, não era equipe, e que foi carregada pela Gessandra e depois perpetuada por mim, e aí chegou o Raí, eu já estou há 7 anos na Medifono. Então, essa liberdade foi muito conquistada com muita ciência, mostrando que a gente sabia do que estava falando e o currículo nosso não nega que a gente estudou bastante Mostrando para que a gente isso. pode mais do que imagina, né? Exatamente, né? Que nós sabemos do que estamos falando e sempre tendo muita convicção, a nossa postura dentro do hospital. Então, isso foi muito bem conquistado, sustentado pela Gessandra até hoje, sempre muito bem respeitada, mesmo não estando no hospital de atuação assim. Naquela unidade, Naquela né? unidade, né? Porque no Cariacica, por exemplo, estamos eu e o Raí, ela está nos outros hospitais, mas atua hoje pouco com relação ao que era. Então, essa liberdade foi muito conquistada. Acho que talvez nem todos os hospitais, talvez não seja a realidade disso nos outros hospitais, mas isso foi muito conquistado. E a gente sustenta isso com muito orgulho, né, Raí? É verdade. E eu tenho orgulho de poder dizer que vocês sustentam isso e não sustenta por outro motivo, senão pela ética, pelo conhecimento científico, pelo respaldo que temos dentro dessa ciência, né? A gente não para, né? Não. Você vê, Raí tá fazendo mestrado, a Alana não para e faz uma pós e faz um curso e vai, e a Thaís também. Quer dizer, esse currículo que eu li aqui é um currículo que a gente tem orgulho dele, mas ele amanhã tem coisa para colocar nele. E daqui a um mês a gente tem coisa para colocar nele, né, Thaís? É isso aí. E essa troca é muito importante dentro do ambiente hospitalar,
com a equipe multidisciplinar, né? Então a gente atua muito com, não só com os médicos, mas assim, no caso da fono, a fisioterapia e a nutrição também são duas partes ali que complementam, né, o nosso trabalho. E quando a gente fala também da atuação no ambiente hospitalar, eu vou falar em especial do Meridional Vitória, né? Que a gente também trabalha muito com a triagem, né, do neonato. Então a gente trabalha na maternidade, fazendo a triagem do bebê, triagem auditiva, o teste da linguinha. E quando a gente tá ali em contato com uma puérpera, que ela acabou de ter o bebê, então tem aquela questão hormonal, e aí, às vezes mãe de primeira viagem, insegurança com o bebê. E a gente tem que ter muito cuidado com a fala que a gente tem com essa mãe, com esses pais, né? Quando a gente encontra, por exemplo, um teste da linguinha alterado, ou um bebê encontra um teste da orelhinha alterado por algum motivo que não é uma perda auditiva, né? Que a gente acontece isso com uma certa frequência. Então, e não só ali com os pais sabendo lidar, mas também com a equipe médica, porque quando a gente encontra um teste da língua alterado, encontra uma mãe que está com uma dificuldade de amamentação, então a troca com a equipe médica também é muito importante, saber qual é o momento que esse bebê vai precisar ou não de uma complementação, passar um feedback para o médico a respeito de um encaminhamento, com um olhar mais detalhado para aquela mãe, para aquele bebê. E é interessante que esse olhar, eu falo sempre isso, esse olhar só tem se você tem respaldo científico, né? Exatamente. É aquela linha terapêutica que você tem, como, vou contar aqui agora, não tem um mês que aconteceu uma situação em um dos nossos hospitais, que eu entrei para fazer a triagem, né? E haja visto que a nossa triagem, quando a gente fala que é a triagem da atuação do fono, é a triagem teste da orelhinha e teste da linguinha. O teste da orelhinha é uma triagem auditiva, né? Que a gente vai ali e faz para ver o passa-falha dessa audição do bebê. E o teste da linguinha, a gente vê o diagnóstico ali da alteração do freno, vê a capacidade desse bebê de sugar e vê em que isso está atrapalhando. Então eu entrei para fazer essa triagem e olhei para o bebê, ele estava cianótico, que é a boquinha roxa. E a mãe já veio com essa abordagem para mim, dizendo assim, doutora, eu estou preocupada porque eu estou percebendo que meu bebê está roxinho. E eu já tinha visto aquilo. Então, aquele olhar, você entra, você tem que ter o olhar para o seu paciente naquele momento. Um olhar global. Olhar global. E quando você está atuando com um bebê, e que essa atuação do bebê aqui nessa mesa é mais minha e da Thaís, mas a Alana e o Raí também, se precisar, vão ali e fazem, mas na atuação hoje direcionada é mais nós duas. Você tem que ter aquele olhar que não é só aquele paciente, né? A mãe se torna uma paciente ali pra gente também. E aí eu já logo tirei as luvinhas, vamos ver as extremidades, e aquele bebê estava com as mãozinhas muito cianóticas, muito roxa, e com os pezinhos também, e paradinho, quietinho. Quando eu mexi, conversando com aquele bebê deu aquele choro estridente, bem característico de pós-apneia. E aí eu peguei aquele bebê, ele estava muito gelado, eu fiz um charutinho dele, peguei, coloquei ele bem coladinho em mim, aqueci, falei, mãezinha, a gente vai dar um passeio. Pra quê? Aquele olhar. De vou deixar essa mãe tranquila. Você já pensou? Uma puérpera, um dia após o nascimento desse bebê, você tira o bebê daquele olhar dela? Então, vamos tirar esse bebê porque eu preciso intervir. E aí, buscamos bercinho aquecido e tal, todo aquele olhar. Mas quando eu caminhei com aquele bebê grudadinho em mim e que ele de novo dá aquele choro estridente, aí é onde você busca em todo o seu conhecimento isso que a gente falou aqui, que não pode faltar. Então não adianta eu achar nada. Na área da saúde você não tem que achar. Na área da saúde, quando você acha algo, você compartilha com alguém que pode ter certeza. Então assim, eu acho que esse bebê tá assim, então eu vou atrás do médico que ele provavelmente vai ter certeza. Eu acho que esse bebê tá assim, eu vou procurar a enfermeira que ela provavelmente tenha certeza. Porque a gente tem que evitar achar, né? Sim. E aí, na minha cabeça veio esse choro estridente, esse bichinho estava em apneia. E aí são várias ligações que a gente vai fazer nessa busca diária que a gente tem por conhecimento. Então não dá para você entrar no ambiente hospitalar e não dominar o que você está indo fazer, né? Exato.